jogadores brasileiros e o futebol brasileiro foram aqueles que inventaram a bolha das redes sociais na América do Sul. E aí nós estamos vendo, a gente vê a diferença que é de ver um time argentino, um time brasileiro, ver a emoção do jogador argentino, o foco e a raça. E ver... Ô Neymar, pô, joga, cara, pede pra jogar, irmão. Pede pra você jogar contra a Escócia quarta-feira. Faz 2 gols. O cara tá com barba branca. Messi fez uma bela atuação contra a Áustria e se tornou o maior artilheiro em Copas do Mundo. Hoje a gente vai ver a análise de Mauro César, a provocação do Neto e também não a provocação em si, e também a análise do Casagrande sobre esse feito pela Argentina e no que isso pode influenciar a seleção brasileira. Já deixa seu like e vamos para o vídeo. Em dado momento, houve quem duvidasse dele como jogador, como argentino, né? Questionavam se ele de fato era argentino, se ele era um espanhol, porque ele foi com 12 anos para Barcelona. Mas ele sempre quis defender a Argentina e ele, com esses números todos, ele já calou há muito tempo esse tipo de crítica, né? Eram críticas muito injustas, né? Muito passionais no momento de dificuldade. Eu lembro que na Copa América de 2011, que foi sediada pela Argentina, pedia-se Carlos Tevez no time. Tevez era o jogador do povo, né? E havia uma implicância com o Messi. O Uruguai eliminou a Argentina naquela oportunidade nos pênaltis. Quem perdeu o pênalti decisivo foi o Carlos Tevez, né? Que era o jogador do povo, sim, muito popular, muito querido pela maneira como jogava. Jogador formado no Boca Juniors, com sua grande torcida. Mas o que o Messi tinha a ver com isso, né? De certa forma, alguns usavam o fato do Tevez ser muito querido pelo povo e pela origem, o cara do Forte Apache, cresceu numa comunidade, né? Então, assim, havia uma identificação de muita gente com ele. Mas o Messi não tinha nada com isso. Aí usavam isso contra o craque. E o tempo passou, né? E ele foi mostrando sempre muito desejo de defender a seleção. E os resultados vieram acontecer naturalmente, né? E como eu disse há pouco, né? Com um detalhe. Essa equipe, esse técnico, esse grupo e esse comando, tudo isso só existe por conta do Messi. Não fosse ele, não existiria. Se ficasse nas mãos dos dirigentes, o técnico seria outro, essa união entre os jogadores dificilmente aconteceria e possivelmente ele não estaria mais servindo na seleção, já teria desistido, se conformado por não ganhar a Copa, como aconteceu em dado momento que ele não quis mais jogar para a seleção, né? A gente vai lembrar que houve um momento que a Argentina estava praticamente colocando anúncios nos classificados, quem quer treinar na seleção. O técnico do São Paulo era o Edgardo Balsa, que ele agora enfrenta até problemas de saúde, né? Ele se habilita a uma espécie de entrevista de emprego para treinar na seleção. Ele e outros. Eles não sabiam quem contratar. Aliás, até sabiam, só que nenhum técnico de mínimo de destaque. E a Argentina tem vários técnicos aí pelo mundo, né? Por exemplo, a Argentina na Copa do Mundo tem técnico treinando o Equador, o Uruguai e a própria Argentina, por exemplo, né? Nas eliminatórias a gente vê aí o Paraguai também, Gustavo Alfaro, né? Então você tem... Nas eliminatórias acho que só 2 ou 3 seleções tinham treinadores do seu país. Tinha, né? O Brasil era um deles, mas aí o Brasil também, o Ancelotti. Acho que eram só 2 ou 3 seleções que tinham do seu país também. A Argentina e mais alguém. Argentina e mais alguém, exatamente. Então é uma realidade, assim, com vários técnicos argentinos que fazem sucesso fora do país, tem mercado, esses caras não queriam treinar na seleção. O Pochettino, que hoje treina na seleção dos Estados Unidos, não queria treinar na seleção. Ele estava em alta naquela época, chegou a ser vice-campeão europeu, com Tottenham, aquela coisa toda, vice-campeão inglês, ali disputando campeonatos importantes, mas não queria. Ninguém queria. E aí tem um momento que assume o Sampaoli, que é um personagem muito controverso, né? Porque ele tem muito mercado no Brasil, treinou diferentes clubes, mas lá na Argentina ele é um cara que as pessoas não gostam. Muita gente não gosta do trabalho dele. E foi um péssimo ambiente ali em 18, entre jogador, comissão técnica, tudo muito ruim. Claro que deu errado, né? E a construção para 2022, ela começa no meio da pandemia, ela começa em 2021, naquela Copa América que o Brasil perde a final para a Argentina. E ele consegue reunir... Tem até um detalhe ali, para ver o respeito dos jogadores com o Messi. O Neymar, nesse jogo, o Neymar foi muito sacrificado nesse jogo, né? Que o Tite montou muito mal a equipe. E o Neymar ficava buscando a bola no meio campo para tentar criar alguma jogada. Ele impediu o atacante, a bola não chegava, estava uma bagunça. E a Argentina vencendo por 1-0, gol do Di Maria. E o Neymar ficou abalado com a derrota, chorou ali com a derrota e tudo. E o Messi, muito amigo deles, os dois jogaram juntos no Barcelona. O Messi foi lá, consolou o Neymar, tem até uma imagem na época, né? Os dois ali abraçados, o Messi meio que dando uma força pro Neymar, que ficou chateado com a derrota, ficou emocionado e tal. Aí os jogadores começaram a cantar a musiquinha tradicional da Argentina, que é 1 minuto de silêncio, né? Aí fala o nome do rival, que está morto, aí canta ali. Aí quando começaram a cantar isso, o Messi mandou parar. Eu achei até um exagero, porque ele era brincadeira da rivalidade Brasil-Argentina, poderia ser ao contrário se o Brasil vencesse. Mas para não chatear o Neymar, ele mandou parar, os caras pararam de cantar. Repito, achei até um exagero. Os caras estavam curtindo a vitória. A gente não ganhava nada há muito tempo, desde 93 que não ganhava nada. Ganhou a Copa América em 93 no Equador, não ganhou mais nada. Foi ganhar em 2001 a Copa América no Rio de Janeiro.
E aí, em 2002, ganhou a Copa do Mundo. Agora, em 2024, ganhou outra Copa América. Mas eles estavam desde 93 sem ganhar nada. Esses jogadores cresceram sobre essa marca de, ó, a Argentina não ganha nada, jejum, jejum. Ganharam no Maracanã, não tinha muito público, tinha uns gatos pingados lá que nem deveriam estar lá naquela situação, mas estavam lá, pandemia, aquela coisa toda. Estavam comemorando, o Messi mandou parar e os caras pararam. Ali, para mim, ficou muito claro que ele realmente é o capo que ele manda. O que ele mandar fazer, os caras vão fazer. E isso não desagou em desunião, em rebeldia. Não, quer mandar. Não, os caras respeitam ele. A gente vê na comemoração do gol. Os caras jogam e reverenciam ele. É como se eles entendessem o seguinte, cara, eu tô jogando com o Messi, porra, vou aproveitar só o máximo. Vou contar pros meus netos isso aí no futuro. Não é como de bala, né? Eu tô jogando com o Messi, eu sou um cara de sorte. Eu quero é mais, pô. Quanto mais puder jogar com ele, melhor. É evidente, isso aí. Então ele conseguiu realmente algo que é muito interessante se a gente pensar até na personalidade dele, o que era o Messi no começo, né? Quando ele surge, tudo, um garoto introvertido, quase não abria a boca, quase não falava, não era assim ter essa liderança. Os líderes do Barcelona, não, ele, você tinha Xavi, tinha Iniesta, tinha Piqué, tinha Busquets, né? Tinha outro jogador de experiência ali que tinha uma postura, e era o Guardiola, né? O líder maior era o técnico, né? Então ele só tinha que entrar ali e fazer o que ele fazia jogada de gol e tal. A Argentina exigiu que ele amadurecesse e tivesse uma postura de liderança que ele nunca tinha apresentado. E ele conseguiu mostrar isso, mesmo com poucas palavras, muito introvertido, um cara de poucas aparições, mas é realmente impressionante o que ele conseguiu. A Alemanha coloca um ala esquerdo, um lateral chamado Jansen, para jogar por ali. Esse cara faz todas as jogadas ali. Era um corredor aberto, não tinha jogador ali para marcar. E por ali a Alemanha foi construindo a goleada, 4-0. O jogo estava 1-0 até um dado momento e o Messi tentando levar o time a empate, mata-mata. Aí a Alemanha faz 4-0, depois é eliminada pela Espanha, né, com o gol do Puyol, né, que seria depois campeã. Então, em 2010, a primeira Copa do Messi, em que ele era protagonista, que em 2006 ele era um garoto ali, era o time do Riquelme, né, num outro momento, né. O que deram a ele foi assim, um time treinado pelo Diego Maradona, que não era um técnico. Então, o time não dava. Em 14, já foi um time, como eu falei, mais organizado, ele quase ganhou. Aí, em 18, de novo a bagunça, puseram lá no São Paulo, ninguém se entendia. Claro que não deu certo. Foi eliminado pela campeã França. E em 22, aí ele participa dessa estruturação, quer dizer, junto com o Scaloni e os jogadores, eles se unem e montam, de fato, eles montam uma equipe vencedora, dirigentes fiquem de fora. E ganharam o título. E mantiveram isso desde então, porque, opa, não vamos mexer aí, né? Os caras estão ganhando, ganharam outra Copa América, ninguém mexe nessa cumbuca. Até o Messi parar e o Scaloni sair da seleção, a cartolagem argentina não vai se meter. Vai deixar os caras em paz. A não ser que eles percam a Copa, fracassem, né? Aí vai desmontar tudo, não tem jeito. Mas enquanto estiverem vencendo juntos, eles não vão se meter. Por isso que eu acho que é interessante observar que vai além do jogo. A participação dele hoje, isso para mim é muito impressionante, pensando que era o Messi no começo. Vai além do jogo. A participação dele, ela é fundamental e ela é muito ampla. Ô Neymar, joga, fala pro Ancelotti, eu não vou ficar na reserva. Eu quero jogar. Tá aí, ó. Você é jogador ou não? Olha só. Ô Neymar, pô, joga, cara, pede pra jogar, irmão. Pede pra você jogar contra a Escócia quarta-feira. Faz 2 gols. O cara tá com barba branca, cabelo branco aí, ó. Parabéns ao Gustavo Villani, o Roger, e parabéns ao Marcelo, que é um monstro de repórter. Dá uma olhada, cara. Todo mundo bate palma pra ele, porra. Ô Neymar, joga você agora, o adversário paga pau pro cara. As crianças pagam pau pro cara. Ô Neymar, joga, fala pro Ancelotti, eu não vou ficar na reserva. Eu quero jogar. Eu quero ser titular, eu vou ser titular e eu vou fazer 3 gols contra a equipe da Escócia. É só isso que você tem que fazer. Contra o Maradona por 7 anos, né? Ele no Napoli, eu no Torino, no Ascoli, joguei com o Brasil e Argentina, vi de perto e de dentro do campo o que o Maradona fez, né? Assim, são épocas diferentes. Os adversários que o Maradona pegou eram mais difíceis do que o Messi pega. O futebol italiano dos anos 80 e 90 era o futebol inglês de hoje em dia. Então, o Maradona jogou contra as melhores defesas do futebol europeu na época, né? As grandes defesas do futebol italiano, em todos os clubes e tal. Só que assim, gente, o Messi foi para a 6ª Copa do Mundo. Ele chegou a 18 gols. Ganhou já uma Copa em 2022. Tem possibilidade de ser bicampeão, porque a Argentina está jogando, tem um futebol, tem personalidade coletiva e tem um cara que está decidindo. A Argentina fez 5 gols na Copa até agora, em 2 jogos, os cinco foram do cara. Então eu já acho que o Messi é maior que o Maradona se você pegar o geral do que é o futebol. Tecnicamente,
tecnicamente, eu acho que não tem o melhor. O Maradona não é melhor que o Messi, nem o Messi é melhor que o Maradona. Os dois faziam tudo com a bola, com o pé esquerdo, o que eles quisessem fazer. Não tem como falar, o Maradona é melhor porque o dedinho esquerdo dele fazia a bola girar ao contrário. Ou o Messi é melhor porque quando ele bate de chapa, a bola vai mais rasteira e faz o gol. Técnica pura os dois tinham. São técnica cristalina do futebol com o pé esquerdo. Certo? Então, eu não vou discutir, para mim, não tem como dizer esse é melhor que aquele, tecnicamente. Agora, os resultados do Messi. Peraí, os resultados do Messi. Casão? Tudo certo aí? Não. Será que foi um problema no áudio do Casão? A gente tá te ouvindo, Casão. Não. Fazer com a perna esquerda, fazer com a perna direita. O Pelé era mais forte fisicamente, numa época que não tinha máquinas para treinar, para fortalecer a musculatura. O Pelé já era forte por natureza. O Pelé subia muito melhor de cabeça e cabeceava muito melhor. O Pelé com a perna direita muito melhor do que o Messi muito melhor que o Pelé com a perna esquerda. Sabe? Então, o Pelé é o atleta do século. Então, o Pelé não é só o melhor jogador de futebol em todos os tempos. O Pelé foi mais atleta. Assim, pela escolha mundial, o Pelé foi mais atleta que o Muhammad Ali. O Pelé foi mais atleta que o Magic Johnson, que o Michael Jordan, que Jesse Owens. Pelé, porque ele ganhou o prêmio de melhor atleta do século. Então, como que você vai discutir, como você vai debater qualquer coisa que alguém faça no futebol como o melhor jogador do mundo no futebol? Você não dá para você comparar com o atleta do século. Né? O atleta do século está em outro patamar. Ele é o atleta do século. Ele não é só o melhor jogador da história do futebol. É o atleta do século. Você quer correr mais que ele? Não vai correr. Você é mais forte fisicamente que ele? Também não. Você vai subir mais alto que ele para cabecear? Também não vai. Você vai cabecear mais forte que ele? Não. Você vai bater falta melhor que ele? Você pode bater falta melhor que ele, mas ele bate muito bem falta também. O seu perna esquerda é muito melhor que a dele? Infinitamente melhor que a dele. Mas a perna esquerda dele é muito boa também. Então, não dá, assim, não tem comparação de jogador. Você dá para você comparar os feitos. Porque hoje em dia se joga mais jogos, a Copa é maior, tem mais seleções fracas. Lá em 70, se eu não me engano, eram 4 grupos de 4. Se eu não me engano, 4 grupos de 4, né? Ou 6 grupos, pouquíssimas seleções. A chave do Brasil, no grupo na fase de grupos do Brasil, era Brasil, a Inglaterra, campeã de 66, a Romênia e a Tchecoslováquia, campeã europeia. Era a fase de grupos. Hoje, a fase de grupos é Haiti, a Escócia e Marrocos, que é uma seleção nova no cenário dos bons times. Então, você pega lá atrás, a dificuldade de jogo era muito maior. Né? Em relação a tudo aquilo que a Miri falou, eu escrevi hoje um texto, e gravei um vídeo que está aí no UOL também, que o futebol de Copa do Mundo não é só bola rolando. Mas, na realidade, o futebol, no geral, não é só bola rolando. Eu falei eu gravei uma fala do Sadio Mané, que ele fala o seguinte: eu passei fome, eu passei dificuldade, eu não tive facilidade da educação como outros tiveram, eu jogava futebol descalço, eu tive dificuldade familiar, mas tudo que eu ganho hoje, eu tento ajudar o meu povo, com roupa, com comida, com hospitais, com escola. Então, o Sadio Mané é o maior exemplo do que é um jogador, o que deveria ser um jogador de futebol e o que deveria representar o futebol como um todo. O Mané transforma gols em escola, títulos em hospitais, né? E prêmios individuais em comida e roupa. Isso é futebol. O Mané, eu até falei no vídeo, se fala muito pouco do Mané. Pode procurar aí. O Mané está aqui na Copa do Mundo do Senegal, não tem quase nada falando do Mané. Porque o Mané não ostenta carro luxuoso, não ostenta mansão, não faz dancinha pro TikTok, então o Mané não interessa hoje em dia. Mas o Mané é o mais importante de todos eles que estão aqui. Sadio Mané é o jogador mais importante de todos que estão participando dessa Copa do Mundo. É o Sadio Mané. Mas ele não faz parte da bolha que a Miri falou, a bolha atual. Né? Tem uma bolha atual, que a Argentina não quer fazer parte na América do Sul. E a Colômbia, como a Miri falou, parece que também não quer fazer parte da bolha. E o Brasil não. O Brasil foi o que inventou a bolha na América do Sul. Os jogadores brasileiros e o futebol brasileiro foram aqueles que inventaram a bolha das redes sociais na América do Sul. E aí nós estamos vendo, a gente vê a diferença que é de ver um time argentino, um time brasileiro, ver a emoção do jogador argentino, o foco e a raça, e ver o brasileiro, e ver o comportamento da torcida argentina, e ver da torcida brasileira. Tá nítido, tá passando ao vivo pro mundo todo. Só não vê quem não quer.